Fala pessoal, resolvi gravar esse vídeo aí para vocês explicando um pouco melhor, né? Muitos comentários surgiram com relação a como é que eu consegui ganhar o bônus da FBS, como é que eu consegui ganhar lá, atingir os US$ 140, né? Que ela te permite sacar, eu fiz mais do que isso, não sei se foi 178, mas ela permite sacar até US$ 140. E aí vieram muitos comentários, né? Qual foi a técnica principal que eu utilizei? E resolvi gravar esse vídeo explicando aí para vocês que estão no período do bônus, para vocês também tentarem essa situação, para que também possam ter êxito na busca desse bônus, tá bom? Então aqui eu estou com o MetaTrader aberto, eu vou exemplificar principalmente algumas das coisas que eu fiz, para vocês poderem copiar, tá? O intuito aqui não é passar sinais de operação nem nada, mas é mostrar um mapa da mina, né, para você atingir. E primeiro que eu quero falar para vocês aqui é sobre o spread. O que é spread? É o que vocês estão vendo nessa coluna aqui, tá? Se não estiver aparecendo no seu MetaTrader, é só você clicar aí com o botão direito que tem a opção spread. Lá na coluna, né? Lá no topo, se você clicar, vai ter a opção spread. E o spread é o que a broker cobra para você poder entrar na negociação. Então, para você contar alguma participação em lote lá na FBS, nesse bônus, você precisa fazer 100 pontos para cima ou para baixo, né? Agora, quando você entra num par de moedas que é muito caro, o Spirit, aí você meio que vai ficar mais difícil ainda de você conseguir atingir os 100 pontos. Por exemplo, aqui, olha só, o GBPJPY. O spread do momento dele é 43. Então é um spread alto. Ou seja, para você ter lucro e ser contabilizado lá na FBS, você vai ter que deixar rodar os 42, né? Deixar rodar que eu falo aqui, até teve uma pessoa questionando, né? Ah, não é só deixar o gráfico andar, você tem que ir a favor. E isso que eu quero dizer é, se você comprou ou vendeu, você vai ter que ver se a negociação vai ir ao seu favor, os 42 pontos, e mais 100, né, para ser considerado como a contabilização de lotes lá no painel da FBS. Então você teria que fazer 142 nesse caso, né? Então bem mais. Então o que eu quero dizer para vocês é, escolham lotes, escolham spreads baixos. Por exemplo, aqui ó, o EURUSD. 8, 9, né? Então é um dos spreads bem baixos aqui de corretoras. O GBP/USD 12, né? Então normalmente pares relacionados ao dólar, você tem essa vantagem de ter spreads mais baixos. Então procure esses, não pegue, por exemplo, um par totalmente desconhecido como esse aqui. Olha que ignorância de spread. Então não dá para ter lucro nisso aqui. Tá certo? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que foi extremamente decisivo foi operar ouro, tá? Que é o XAU-USD, né? XAU-USD. O ouro, ele é muito volátil mesmo. Ele pode ser muito a favor de você ou pode te prejudicar bastante. Então, se você conseguir fazer uma boa leitura do ouro, você vai ter facilidade em fazer lotes para o bônus, né? E foi principalmente o carro-chefe. Eu posso dizer que uns 70% das minhas operações foram no ouro. Tá? Tive prejuízos no ouro? Tive, mas tive mais ganhos, né? Foi o que ajudou. Eu cheguei a ficar 300 e poucos dólares nessa conta de bônus da IFBS, tá? Então, depois que você fez uma boa leitura no gráfico aqui, principalmente do ouro, o que é importante você fazer? E foi coisas que eu fiz, tá? Depois que eu fazia uma boa leitura de uma negociação, vamos supor que eu imaginasse, olha, isso aqui subiu, tá com um cara que agora vai descer porque atingiu aqui essa essa região de proteção, então, tá, vou fazer uma venda aqui. Eu fazia a venda, tá? Esperava, evidentemente, torcendo, né, pro meu trade ir a favor.
Quando ele fosse a favor, quando ele tivesse ali uma reação, né? Vamos supor que eu tivesse vendido nessa região, e ele chegava mais ou menos aqui, e eu já estava no lucro, o que eu fazia? Eu protegia a negociação. Eu definia um stop loss aqui, nessa parte, para que caso o ouro depois ele voltasse contra, eu não tivesse perca. E assim eu fui mantendo os $140, né, do que oferece no bônus. Eu não fiquei abaixo dos $140. E aí, se a negociação fosse boa, eu deixava rolar, né? Ela ia indo mais até chegar num determinado ponto que eu achava bom, e ali eu fechava essa negociação, né? Aí você atingia, no caso aqui, né, 990 pontos. Então aí já contabilizava 9 vezes lá no painel da FBS. Então era uma pontuação bem maior. E foi isso que me ajudou. Agora, teve 2 noites em especial que foram muito rentáveis. Só para exemplificar, né? Não foi agora que isso aconteceu, mas é só um exemplo aqui. Olha só para vocês verem que alguns dias atrás o ouro ele teve esse tombo aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o dia. Aqui. Então, no dia 6 de agosto, hoje dia 10, né? O ouro estava nessa margem aqui. Bem nesse patamar. Muito tempo lateralizado, né? Muita gente achando que ele ia dar uma boa pernada para alta, porque há uns dias atrás ele fez isso, ó, nesse ponto aqui. Então aqui muita gente acreditou que ele ia subir de novo, ia fazer essa reação, e essa reação aqui foi violenta, viu? Essa aqui já deu um bom resultado. Agora imagine se essa lateralização resultasse numa alta maior do que essa. Tá, mas muita gente pensou nisso, só que o ouro, em vez de subir, caiu. E teve 2 noites em especial que, antes de eu me deitar, eu abri posições no ouro, só exemplificando, vamos supor, foram posições que eu vendi, e aí eu esperei, fiquei acordado até que elas ficassem protegidas, aí eu defini o stop loss, para que eu não tivesse prejuízo durante a noite, né? Para que não viesse, por exemplo, subisse. Então eu protegi com o stop loss e fui dormir, simplesmente fui dormir. No dia seguinte, quando eu acordava, tinha caído, por exemplo, muitos pontos mesmo. Eu me lembro em especial uma noite lá que chegou a render $100, coisa de $119 numa noite só, por causa da queda que houve na posição que eu estava, né? Então, fazer essas análises e você deixar, né, por mais tempo na operação, vai ser bom em 2 sentidos. A contabilização de lotes vai ser bem maior. Você não vai contar só 0,01 lotes lá no painel da FBS. Vai contar, tipo, às vezes, de repente, 0,30 lotes. Então, às vezes, num dia dava para você fazer meio lote, 0,50. Em poucos dias você já batia os que parecem, né, impossíveis, os 5 lotes lá da FBS. E 2 é a questão do valor, né? E aí você consegue já juntar um bom valor numa operação só. Então, em vez de ficar procurando, né, operações de entrada e saída rápidas, sim, eu fiz muitas operações de entrada e saída rápidas, mas o que mais ajudou foram essas operações longas, né? E principalmente no ouro, onde permitiu ter um bom lucro, né? 2 dessas que eu me recordo em especial que foram, sem dúvida, o carro-chefe para poder ter ganhado o bônus. Beleza? E aí nas operações pequenas que eu posso falar para vocês, procurar, né, em especial, pontos onde há rompimentos de pivô, né, uma coisa que eu fazia muito na época, operação de rompimento de pivô, ou então divergências no MACD. Essas divergências são bem legais porque
também te permite pegar operações mais longas e assim ter um lucro maior, maior número de lotes. Então vale a pena procurar essas situações. Hoje, na maneira como eu opero muito levando em consideração o volume, né? Hoje eu tenho um conhecimento maior sobre volume, como vocês podem ver aqui no gráfico, é uma coisa que eu fico mais de olho, mas na época eu até não tinha muito conhecimento, eu ia mais por essas técnicas, né, de rompimentos de pivô, MACD. Inclusive tem até um vídeo aqui no canal, vou deixar o link para vocês, para que mostrando essas principais técnicas que eu utilizei, tá? Mas em especial, procurem fazer isso que eu falei, né? Se você notou uma oportunidade, faz a operação, espera, protege ela e deixa ela rolar até um ponto que é seguro, né? Que pode vir o take profit, onde vai chegar, o preço vai chegar lá, tá? Procure muito por essas situações, por confluências principalmente, né? Canais, operar canais. Então isso ajuda muito para você ter o êxito. Beleza? Então, esse é um vídeo curto aí que eu queria deixar para vocês falando sobre como é que eu ganhei o bônus da FBS. Valeu, um abraço.